Que eu gosto muito de contar, porque no canal a gente fala muito de invasão alienígena, as pessoas gostam muito de alienígenas no canal, e a gente comenta sempre. E assim, de onde surgiu essa ideia de invasão alienígena, né? Uma coisa assim, tão... tão surreal de se imaginar quando você parte do pressuposto que... da primeira pessoa que pensou na ideia de uma invasão de seres de outro planeta. Aí você vai começar a buscar ali nas origens, você vê que o Wells, ele teve influências bem específicas que fizeram ele chegar nessa história, né, Guerra dos Mundos, que é considerada a história que popularizou esse conceito da invasão alienígena. Primeiro você tem ali o cenário dos anos 1800. A Europa estava passando por muitas tensões, aquelas tensões pré-Primeira Guerra, e surgiu na Grã-Bretanha principalmente um estilo de literatura que é chamado de literatura de invasão, que é uma literatura focada em histórias de invasores de outros países, porque as pessoas estavam com tanto medo de invasores internacionais que começou a tomar literatura, virou uma febre literária. E teve também ali nos anos 1800, o astrônomo Giovanni Schiaparelli, ele visualizou em Marte aquela coisa que as pessoas acreditaram serem canais. Depois já foi provado que era uma ilusão de ótica, né, causada pelos equipamentos da época, mas as pessoas acreditaram que eram canais. Tinha o rosto também de Marte, né? Isso, o rosto ele veio depois, né? Nos anos 90. E assim, na época começou a se especular muito então, porque pensaram, se existe canais em Marte, existe uma civilização vivendo ali. E o Wells, ele era um cara da ciência, ele era muito fascinado com essa ideia, tanto que ele chegou a escrever ensaios sobre a vida em Marte naquela época. E aí ele juntou essa coisa da invasão, né, do medo da invasão, com esse fascínio pela especulação sobre a vida alienígena, e daí nasceu a ideia de Guerra dos Mundos. Teve até a novela também, que foi gravada no rádio, né, que apavorou a população da cidade, que eles leram gravação do Orson Welles, a transmissão dele foi bem... Essa história dizem que é um hoax, né? Tem uma teoria assim que enquanto ninguém provou que realmente aconteceu, ninguém desprovou que aconteceu. Porque foi avisado que era uma gravação. Assim, o que tem prova é de que algumas pessoas ligaram para a polícia para saber que estava acontecendo, mas dizem que essa história de um pânico geral que fez todo mundo ficar maluco nos Estados Unidos, dizem que é propaganda, porque foi bem na época em que o jornal estava começando a ser substituído pelo rádio. Então o jornal começou um lobby muito forte para tentar fazer o rádio perder força. Então eles tentaram dar essa ideia de que o rádio pode causar um pânico geral que com o jornal não aconteceria. Então não tem ainda um consenso. Não sabia que tinha essa discussão. Sim, tem uma discussão. E a relação do Wells com a ficção científica e a física ela é interessante, porque é que a gente já entra nessa parte do prever ou não o futuro. A ficção científica não prevê o futuro, ela inspira e ajuda a construir. Porque, né, as pessoas leem, cientistas leem e assistem histórias de ficção científica e isso fica na cabeça deles. O criador da teoria de reação nuclear, acho que ele é húngaro, é um cientista chamado Czesław. Ele criou a teoria da reação em cadeia nuclear pouco tempo depois de ter lido uma história do Wells chamada Things to Come. Nessa Things to Come, né, coisas a vir, o Wells ele já sabia um pouco sobre teoria atômica, sobre divisão atômica. Aí ele, muito curioso, né, porque ele lia sobre ciência, ele pensou, talvez a divisão atômica causasse uma grande energia. Então nessa história ele escreve lá um negocinho que no futuro iam se usar granadas com divisão atômica, que seriam jogadas de aviões e essas granadas arrasariam cidades inteiras. É a bomba atômica antes da bomba atômica. Só que esse cientista que criou a reação em cadeia, depois de ler, reza a lenda, ele estava andando em Londres pensando sobre a vida, e aí as duas ideias bateram na cabeça dele. Eu falei, eu acabei de criar a teoria da reação nuclear. O Wells falou que a reação nuclear pode ser usada para isso. E aí ele começou a perceber que o Terceiro Reich, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, estava estocando urânio, que era algo que poderia ser usado para essa reação nuclear. Ele então enviou uma carta para Einstein. Einstein lê essa carta, coautora ela, traduz e manda para os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam o projeto Manhattan por causa dessa carta. Ou seja, por causa de uma carta que foi inspirada por algo
que um cientista leu na ficção científica, a história se provou verdadeira. Construíram a tal granada que o Wells previu nesse livro. Então a gente sempre tem isso, né? Você vê um negócio, nossa, o filme lá dos anos 70 apareceu um celular igual que tem hoje. Mas é bem provável que o criador do celular assistiu o filme e falou, se eu tentar fazer esse negócio de verdade, será que dá certo? Aí a gente acaba tendo essas previsões.